A estufa vertical adaptada aqui, ela foi feita de uma estante de aço inox, começa com alguns pontinhos de ferrugem, não sei o quanto vai avançar, não sei em qual tempo isso vai avançar, mas já tem alguns pequenos pontinhos de ferrugem e tá tudo bem. Por enquanto dá para tocar aí. Montei essa estante com 4 andares, são 4 prateleiras. Uma delas ficou aqui sobressalente, que eu deixei do lado de fora. A gente tem as bandejas brancas, adquiridas separadamente também. Eu tenho utilizado para deixar alguns dos indivíduos. As bandejas ficaram um pouquinho menor, infelizmente um pouquinho menor do que as prateleiras, então sobram laterais aqui, onde eu deposito também alguns indivíduos. Na adaptação, a gente tem o plástico em si, o plástico que configura a estufa, ela cobre quase que inteiramente toda a estante. A base lá embaixo é aberta, onde acontece algum nível de dissipação da umidade interior, e fiz pequenos rasgos, orifícios lá para passar os cabos. Também tem uma dissipação aí. Então, se eu for comparar com caixa de umidade e terrário aquário, a dissipação dessa estante vertical aqui, ou estufa vertical, é um pouquinho maior, e por isso eu resolvi o quê? Colocar um umidificador dentro para facilitar o processo de umidificação. Eu deixo em torno de 2 minutos apenas por dia. 2 minutos por dia ligado, ele faz o serviço aqui, umedece o ar todos os dias, bate lá na faixa dos 90% no termohigrômetro, cujo sensor é interior e o visor é exterior. As lâmpadas são do tipo Grow Light Sunshine, ou seja, é uma das tecnologias mais atualizadas que existem aí no sistema de iluminação artificial Grow Light. A curva das gamas de cores, principalmente os vermelhos e os azuis, são mais acentuados. Sunshine, um nome simbólico aí, que traduz aí a representação do sol. No caso aí eu faço analogia, meia sombra, é como se fosse um sol direto, com sombrite aí de 50% a 60% durante o período, no tempo de exposição determinado por mim. Todo o sistema de iluminação dentro de casa aqui, artificial, ficam 14 horas ligadas, das 5 da manhã até as 19 horas. Numa média, seja em caixa de umidade, terrário aquário ou uma estufa vertical como essa aqui, a temperatura tende a ser de 3 a 4 graus mais alta do que o ambiente exterior aqui. Como estamos na sala, a gente tem um frescor natural aqui. Quando bate 30 graus lá fora, em média aqui está 28, então a gente pode considerar aqui que aqui dentro vai ficar também com uns 31 graus, 32 graus. Isso em situações de mais calor. E em situações mais baixas, aí de 18 graus, a gente consegue o quê? 21, 22 graus dentro de microambientes como esses aqui. Dito isso, depois de um mês, mais ou menos, como é que os indivíduos estão se comportando? Eu posso dizer que com o clima atual de primavera, que ano intermitente aqui em São Paulo, até com uma amplitude térmica maior do que o comum, a gente tem atingido dias aí de 30 graus,
mas as noites a temperatura cai bastante, 17, 18 graus. Isso tem sido uma recorrência nos últimos 3, 4 anos. Antes disso, a amplitude térmica não era desse jeito. Mas diante dessa condição climática, como é que os indivíduos estão se comportando dentro dessa estufa aqui? E aí a questão é muito mais visual. Eu devo ter aqui mais de 50 indivíduos e aí a gente tem uma referência de crescimento, basicamente. Velocidade e crescimento. Vou trazer alguns casos aqui para este episódio. Anthurium dorayaki x luxurians. Esta folha nasceu totalmente já na estufa vertical, tá? Algo que vale aqui destacar inicialmente é que essa nova folha que abriu aqui dentro da estufa, sob uma iluminação com maior intensidade, tá? A luz aqui tá mais forte, mais intensa, se desenvolveu mais escura no caso do Anthurium dorayaki x luxurians. A anterior tinha esse aspecto e aqui nasceu totalmente sob essa intensidade de luz maior, ficou mais escura. Essa é uma característica deste indivíduo, tá? Segunda característica, formou em questão de semanas ou dias, já está abrindo essa nova folha aqui. É rápido, movimento bem rápido. Esse carinha já estava numa caixa de umidade, o desempenho já era legal, ficou mais interessante ainda neste contexto, tá? Outro fator, raízes aéreas se desenvolvendo aqui ininterruptamente. Essas aqui, inclusive, ó, já encontraram substrato. Essa, principalmente, já desceu e percorreu aqui um tanto do vaso, tá? Raízes aéreas vão se desenvolver com essa potência, com esse vigor, raízes saudáveis, mediante uma umidade no ar mais alta, a partir dos 70%. Se você não entrega essa umidade, é mais difícil você ter o desenvolvimento saudável e funcional com capilaridade das raízes aéreas, tá? Então este é o caso do Anthurium dorayaki x luxurians. Falando ainda da influência da iluminação, intensidade de luz na coloração das folhas, neste caso aqui do Anthurium forget x luxurians, a folha mais nova que iniciou fora e terminou dentro dessa nova estufa, estava desenvolvendo na caixa de umidade e ainda em expansão foi para a estufa aqui. A coloração na intensidade equivalente ao dorayaki x luxurians ficou mais clara, tá? A gente tem uma lâmina foliar mais clara aqui em relação às anteriores, olha só que curioso. E também a velocidade de crescimento. Essa folha terminou de expandir faz 2 semanas. E em 2 semanas a gente tem esse carinha aqui, ó. Bem legal, né? Bem interessante. Vocês notam que esses 2 carinhas aparentemente são iguais, no primeiro relance assim. Isso se dá porque, na questão dos híbridos, a genética do Anthurium luxurians é mais dominante, principalmente no preenchimento, nas texturas das folhas, menos no formato e mais nas texturas das folhas assim. Existe uma dominância maior da genética do luxurians por aí, tá? Este indivíduo aqui, ó, Papillilaminum x luxurians, matriz X Ace of Spades, ele passou meses assentando assim. Veio apenas com esta folhinha aqui, não progredia de jeito nenhum, meses, dentro de caixa de umidade. Tá certo que ele chegou no período de outono, não foi nem inverno ainda, mas de outono, mas durante o outono e inverno ele ficou estagnado, quase que numa dormência aí. Cheguei a mexer nas raízes umas 2 vezes para ver se estava com algum tipo de podridão. Logo que eu montei aqui essa estrutura, este foi um dos primeiros indivíduos a colocar aqui, já no momento de primavera. Rapidamente começou a desenvolver raízes aéreas, o clima ajudando também, tá? É importante dizer isso. E de uma folhinha estagnada por meses, tivemos este crescimento e este crescimento também, tá?
Raízes aéreas num contexto climático de umidade, trazendo aqui, mas foi um indivíduo chato para engrenar, demorou bastante mesmo. Lembrando que todos esses caras eu tenho pulverizado constantemente e há 6 meses aí com Monstera Lab, né? Adubo foliar aí que eu tenho trazido para vocês e que seria o meu verdão equivalente na questão de adubação foliar. Eficiência realmente expressiva, tá? É um indivíduo bem distinto. A gente tem mistura aqui de Papililaminum com Luxurians, uma primeira geração, e depois entra no híbrido, entra na genética Anthurium Ace of Spades. Eu cheguei a ver já indivíduos mais adultos dessa mistura, ele fica bastante distinto, tá? Bem bonito, bem interessante. Ainda pequeno assim, ele não mostra todo o potencial que tem. Neste episódio aqui que eu dou um pouco da minha visão sobre a relação com os fungos, eu trago o caso desse Anthurium luxurians aqui, né? Foi um dos indivíduos que eu quase perdi. E olha só, a gente sabe que é uma espécie de crescimento relativamente lento, comparativamente lento, né? E olha só que interessante, folhinha bem bonita, nascida neste contexto, tá? Vale também trazer o caso desta Begonia ferox. Não sei se vocês vão se lembrar, eu passei essa informação bem rapidamente, mas o Tango derrubou esse vaso naquele período que ele estava usando o cone, fazendo o tratamento no olho dele, a cicatrização, e ele deu uma topada com o cone, com aquele colar, derrubou esse vaso de cabeça para baixo e deu uma esfacelada nessa Begonia ferox aqui. E olha só como ela se recupera bem neste contexto da estufa vertical. Detalhe aqui na coloração, tá? Ó, isso aqui não está acontecendo com o indivíduo outdoor. Outdoor, digo, dentro de casa, mas fora da estufa. Aqui a gente tem umas folhinhas juvenis, predominância de cores verdes, certo? Olha só a coloração deste cara. Por que está assim, em tons mais avermelhados? A intensidade de luz. Esses caras aqui, numa altura média da ferox, está recebendo aqui 800 FC, tá? É bastante alto assim, no momento que Anthurium, por exemplo, plantas de subbosque, meio que começam a ficar felizes já a partir de 300, de 150 a 300 FC. Isso aqui é 800 FC, então influencia na coloração, na produção de antocianina. Então esse carinha aqui, numa iluminação natural, perto da porta de vidro, folhas verdes em geral, e esse aqui ganhou essa coloração. Influência da iluminação na coloração das lâminas foliares. Anthurium magnificum, com essa variabilidade genética, ele ainda está se transformando na morfogênese aí. Esse carinha também estava com crescimento relativamente lento, clima ajudando agora, estufa vertical, raízes aéreas em desenvolvimento aqui, podia ser um pouquinho mais rápido, mas ele começou a espichar bem a partir de agora, tá? Talvez eu tenha até que trocar de vaso. As raízes estão invadindo aqui bastante. Ou pelo menos suplementar de substrato. Baixou bastante o nível aqui de substrato. É notável em alguns indivíduos, em alguns vasos, melhor dizendo, o substrato ir descendo, tá? Isso é basicamente a planta se nutrindo dos componentes aí. Vou complementar aqui de substrato. Com essa complementação, a raiz aérea que a gente viu aqui, ele rapidinho vai perceber, ela rapidinho vai perceber uma situação para capilarizar, tá? Vou dar uma leve regadinha aqui também. Muitas pessoas perguntam para mim se numa condição dessa, que a gente tem aqui de caixa de umidade, terrário aquário
e estufas verticais ou tendas, né, a rega pode ser mais espaçada, com certeza, tá? Neste meu caso da estufa adaptada, eu tenho notado a necessidade de regar com uma frequência um pouquinho maior. Por qual motivo? Dissipação. O orifício que eu mostrei para vocês e o fundo aqui da tenda que é aberta. Parece que não, mas tem aí 20%, 30% de espaço para dissipar a umidade interior. Mas em caixas de umidade, o terrário aquário e na tenda Master Tanks 600D da Entre Raízes Botânica, condições totalmente fechadas ou próximo disso, você que se preocupa em viajar, né? É muito comum essa pergunta, pô Fly, eu vou ficar mais de 10 dias, 15 dias, 30 dias fora, como que eu faço? É muito recomendável, nem que seja só para você deixar suas plantas em ambientes assim, durante viagens, você ter um recurso desse, terrário aquário, caixa de umidade ou as tendas assim, porque aí você vai poder viajar com muito mais tranquilidade, tá? Tem caixas de umidade, como eu já falei para vocês, que eu deixei lá sem observar, no esquecimento mesmo, por 3 meses, tá? Então, uma das respostas como recurso interessante aí para situações de viagens mais longas são caixas de umidade, tendas ou terrários aquários, tá? Aí você vai poder viajar realmente tranquilo e não culpar o amiguinho que não soube cuidar direitinho das suas plantas no período. Anthurium dressleri hilguanche. Notem as folhinhas anteriores, o tamanho. Essa folha nasceu aqui já, deu um salto de crescimento. Eu tenho dado boosts de Monstera Lab e Cote, Bokashi, padrão aí de substrato sólido sobre os vasos, né? Essa folha expandiu nessa proporção em relação a essas anteriores aqui e já está trazendo uma nova. Essa aqui terminou de formar faz umas 3 semanas e mais uma nova vindo aqui neste contexto, tá? Reforçando clima exterior, clima natural, primavera nessas condições citadas já e esse artifício aqui, tá? Anthurium Red Crystallinum Thai. Esse cara estava estagnado nesta folha e neste pedacinho de folha aqui, que inclusive já posso até cortar se eu quiser. Ok? Era isso. Ficou estagnado nessas condições aí por meses também. Mais ou menos como foi o caso do Papillilaminum X luxurians X Ace of Spades. Depois da inclusão na estufa vertical, essa folha expandiu assim. Na sequência, essa nova folhinha aqui, tá? As raízes dela estavam mais ou menos com esse padrão, ou seja, um enraizamento ok, né? Mas estava estagnada também. Alguns indivíduos, mesmo com as raízes legais, assim, saudáveis, sem podridão, elas vão demorar, tá? Algum tipo de estresse, é um tipo de assentamento, acontece. E de repente, a partir do crescimento de uma primeira folha, ela segue um ritmo aí diferente, tá? Isso também pode acontecer. Olha que folhinha bonita, em expansão, tonalidades e tal. Agora eu fecho, como eu deixei alguns minutos aberto, venho aqui e ligo de novo o sistema de umidificação. A umidade baixou para 77% neste período que eu estou apresentando para vocês este episódio. Este episódio evidenciou um pouquinho mais aí para vocês, com alguns casos, os benefícios da gente ter uma estufa vertical assim, contexto indoor, urbano, moderno, um cultivo mais pró, onde você tem controle mais refinado dos fatores ambientais de umidade, intensidade de luz e tempo de exposição, temperatura. E além disso, para os viajantes recorrentes ou para aqueles que vão fazer viagens com período maior e vão se preocupar com as suas plantas, receptáculos desse tipo são bem interessantes também, muito funcionais, e dependendo do receptáculo você vai poder passar mais de um mês aí tranquilo, em paz, porque você vai garantir umidade no ar,
e os substratos também na ciclagem dessa água. Dentro das tendas, dentro das estufas verticais, essa água vai ciclar e vai garantir umidade no ar e o substrato úmido constantemente, tá legal? E foi assim, meus queridos plantoides, mais um episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!